No ar, Medicina Solidária. Boa tarde, são 12 horas e 6 minutos, meio-dia e 6 desta segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. E nós estamos chegando no seu rádio para mais uma edição do programa Medicina Solidária, aqui pela Metrópole FM, com a coordenação do André Ribeiro, a operação de vídeo de Pablo Raul e Raniele Nunes e a operação de áudio de Aguinaldo Ramos. Eu sou Vanderlei Munhoz e juntos nós vamos até as 13 horas, num programa muito especial, numa segunda-feira muito especial. Nós começamos na manhã de hoje agradecendo a Deus pela informação que nós pudemos transmitir através do rádio hoje. Nenhuma morte por Covid-19 registrada nos 2 últimos dias em Mato Grosso. Para quem bateu casa de 50 mortes por dia, passamos semanas com 40 mortes por dia, 30 mortes por dia, de uma forma assustadora, passando de 13 mil mortes, e de repente a gente dizia assim, há 2 dias não temos nenhuma morte por Covid em Mato Grosso. Elas ainda acontecerão? Lamentavelmente sim, mas a gente já percebe que há um controle da situação, que os tempos já são outros e que cabe a mim, cabe a você fazermos parte dessa mudança, tomarmos os devidos cuidados, os cuidados necessários para que essa pandemia vá se findando e que a gente volte a uma vida normal, né? Se vai ser o normal, o novo normal, não importa. Importa que a gente consiga viver e viver bem e ter saúde e não perder tantas pessoas queridas. E é com esse clima de alegria no coração que nós estamos iniciando nesta segunda-feira mais um programa Medicina Solidária. Nosso programa de conteúdo de toda segunda-feira. Hoje com os nossos médicos consultores, Dr. Max Wagner de Lima, médico cardiologista. Dr. Max, que prazer recebê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, sempre é um prazer estar aqui com você, com os nossos ouvintes multiplataforma da Metrópole FM e dividindo aqui com meu caro amigo aqui, Dr. Newton Tafuri. Que segunda boa, hein? É bom dar uma notícia dessa. Pra gente que vive aqui fora, imagino para vocês que vivem na área da saúde diretamente. Não, excelente. Eu não sei em qual local eu li ou eu vi, falando sobre troféu. É um troféu. É um troféu, né? É um novo troféu, mas é um troféu. Você saber que nenhuma família teve que lutar o seu ente querido por essa terrível doença que há 18, 19 meses nos assola. Vem nos assolando. Dr. Newton Tafuri, médico urologista, também nosso consultor aqui uma vez por mês. Seja bem-vindo, Dr. Newton, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Max, meu parceiro. Boa tarde a todos os ouvintes. E, de fato, é uma notícia maravilhosa, né, que você nos dá, né? A gente já estava sabendo, mas começar o programa com essa notícia, né, de 0 mortes há 2 dias e vendo que realmente os índices estão caindo no Brasil inteiro. A gente torce para que isso seja sustentável. Não tenhamos mais nenhuma onda, né? E à medida que vai avançando a vacinação, que realmente fique controlada essa doença terrível e a gente possa voltar à nossa vida quase normal, ou novo normal, como você disse. Pois é, a gente tem tanta preocupação com tantas áreas da saúde e de repente há quase 2 anos aí o foco passou a ser essa pandemia, num país em que a saúde já tem as suas debilidades. Quando a gente chega nesse momento assim de pensar, puxa, agora vai se poder pensar um pouco mais, se cuidar um pouco mais da nossa sociedade, da nossa população, é um alento. E aí eu repito o que eu perguntei para o Dr. Max, se para nós que estamos do lado de cá é um alívio, imagino para vocês que lidam com isso todos os dias, ainda é tudo, Dr. Newton. Sem dúvida, né? Isso é um alívio, realmente, a gente, não só como médico, mas também para nossas famílias, nossos amigos, né? Que a gente perdeu muita gente aí nessa pandemia, outros adoeceram, então a gente realmente fica muito feliz com essa notícia e agora ir tocando assim, porque a gente vai ver que ao longo do programa eu vou trazer alguns dados novos que saíram agora recentemente, mostrando como caiu, né, durante esse período de pandemia, como caiu a procura pelos serviços médicos para outros exames, né, exames da rotina, exames preventivos, que são coisas que passaram agora e vão apresentar uma conta para a gente daqui a alguns anos, né? Essa oportunidade que se perdeu de diagnosticar precocemente
várias doenças, né? Especificamente nós vamos falar sobre o câncer de próstata. O Dr. Max também está aqui ao meu lado, pode confirmar. Daqui a alguns anos essa conta vai chegar para a sociedade, infelizmente. Mas vamos fazer o possível para tentar reparar isso aí. Pois é, rotina, palavra, né? A pandemia chegou para mudar a nossa rotina, para bagunçar a nossa rotina. A gente vem há tanto tempo aí fora da rotina, né? Mudamos os hábitos, mudamos quase tudo. Mas agora a gente vai retomando aos poucos e nós estamos no mês de novembro e a campanha Novembro Azul. Saúde também é papo de homem. E se é papo de homem, bora conversar aqui, Dr. Max. É hora de voltar as atenções para o Novembro Azul? Sim, sem dúvida. Esses meses temáticos, a gente já falou aqui do Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, que é atenção à saúde mental, os meses temáticos é uma grande sacada para a gente voltar a atenção a fazer o que é importante, que é a prevenção. E o Novembro Azul ainda tem mais uma coisa importante, chamar aquele que é mais difícil de fazer prevenção. Nós homens. Nós somos muito reativos e pouco proativos em relação à saúde. Então o Novembro Azul ele tem esse aspecto importante, lembrar de uma doença, né, que é o câncer de próstata, mas sem dúvida, chamando o homem para, olha, vamos ver como é que está a sua saúde como um todo. Então o mês temático ele tem essa pegada muito atrativa de mostrar que a gente precisa ter atenção a algumas coisas. E eu como cardiologista aproveito muito bem isso para falar assim, olha, não é só a próstata, lembra que seu coração está aqui também e tal, que é incentivar a prevenção. Dr. Newton, o Dr. Max falou muito bem, né? O homem é muito reativo, ele não é muito preventivo. E aí a gente fala de Novembro Azul, que tem a ver, é uma campanha para conscientização do câncer de próstata. E não bastasse já ter o homem ter toda essa questão de um certo comodismo no aspecto geral, mas quando se fala de próstata ainda tem muito preconceito, não? Isso é um agravante, na verdade é isso mesmo. O homem já tem uma dificuldade, já tem essa resistência, né, de procurar o médico, tem esse espírito aí do indestrutível, do super-herói que não precisa e vai deixando, protelando muitas vezes as coisas, né? E em relação ao câncer de próstata, ainda entram outros tabus, outros preconceitos, né, com relação ao exame específico do toque de próstata, que acaba inibindo e afastando mais ainda os homens do consultório, do urologista. E muitas vezes a gente perde a oportunidade, né, de detectar uma doença precocemente, em fases iniciais, quando você vai ter um índice de cura muito maior, deixa passar essa oportunidade, e aí mais à frente, quando vem esse diagnóstico, quando já tem sintomas, aí a situação é bem complicada, bem diferente. Dr. Max, fica à vontade, se o senhor quiser interpelar o Dr. Newton. Tá, eu vou passar dúvidas. Qual é a incidência, ou seja, quantos por cento da população masculina vai ter a incidência e prevalência do câncer de próstata? A idade, preferencialmente, Max, tenho 42 anos, já devo ir ao urologista? O câncer de próstata tem influência genética? Sem dúvida. O percentual é muito alto, né? O câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens após apenas os cânceres de pele, né? Ele tem uma incidência anual estimada no Brasil em torno de 68 mil casos, né? Globalmente falando, 1 a cada 8 homens, 7, 8 homens, vão ter o câncer de próstata em alguma fase da sua vida, né? A fase de maior risco é após os 50 anos, mas existem alguns grupos que devem se atentar para fazer o exame mais cedo, no caso, os 45 anos. Exatamente aqueles que já têm casos na família, porque ele tem realmente uma composição genética forte. Isso aumenta muito a probabilidade de um novo tumor. Pacientes obesos, pacientes que estão com seu metabolismo um pouco descontrolado, porque tem, né, uma ingestão de alimentos errados. E os pacientes da raça negra também, estatisticamente, têm uma propensão maior. Então, para esse grupo de risco, a recomendação é que a partir dos 45 anos comece a fazer seus exames. Já foi 40, hoje em dia é 45 anos. E para demais homens, fora desse grupo, aos 50 anos. E independente do primeiro exame, esse rastreio vai ser
cada 6 meses, 1 ano, 2, depende do que você vai encontrar no primeiro exame. Eu vou lá no seu consultório aos 45. Meu retorno, como é que funciona, Newton? Então, o normal é o controle anual, uma vez por ano, para aqueles pacientes que apresentem, obviamente, os seus exames normais. Se ao detectar, né, se o médico tem alguma suspeita, alguma alteração no toque ou no exame complementar, no ultrassom, no PSA, que é o exame de sangue, marcador aí de alterações da próstata, que muito nos auxilia, pode-se fazer um acompanhamento mais de perto, que é o que a gente chama de vigilância ativa, né? Aí você faz a cada 6 meses, acompanha mais aproximado esse paciente que tem alguma suspeita, alguma alteração, ou que tem alguma genética assim, muito desfavorável em relação ao câncer de próstata. Então, se eu estiver sendo... Não, me ocorreu uma coisa aqui, eu vou interrompê-lo, doutor Max, é o seguinte, o senhor falou do exame PSA, que é o exame de sangue. Se eu tiver confundido, o senhor me corrija, por favor. Mas ele é um exame complementar ao toque, que é feito pelo médico. Enquanto que as pessoas acham que o PSA já resolveu. Fiz lá o exame de PSA, eu livrei do toque, eu não preciso fazer esse tipo de exame. Isso acontece muito. O PSA virou uma desculpa, né? É óbvio sim, que nós temos que nos render ao PSA, porque ele realmente foi um exame, né? Ele é um exame relativamente novo, de uns 30 anos para cá, que mudou a história, né, do câncer de próstata, porque ele permitiu diagnósticos mais precoces, então maior índice de cura, evolução em todos os tratamentos. Ele é uma proteína, né, essa PSA é o nome é o antígeno prostático específico, que só se altera em doenças prostáticas, não necessariamente câncer. Quando a próstata cresce, hiperplasia benigna, se ela está com uma infecção, uma prostatite, o PSA pode subir também, e no câncer. Então, assim, por isso é importante a consulta, porque o médico vai saber avaliar se essa alteração do PSA está dentro do esperado, ele tem correlação com a idade, né? Homens mais jovens, a gente pode considerar um PSA normal até 2,5, à medida que a idade vai subindo, ele pode ser 4,5, 6,5, depende, tudo tem que ser analisado pelo médico. Então, os exames se complementam, na verdade. Nem só o toque isoladamente é a solução, como também o PSA, né? 20% dos tumores do câncer de próstata ele pode se desenvolver no homem com um PSA absolutamente normal. Daí a importância da consulta com o médico especialista e o toque retal. Em relação você falou em relação ao valor da normalidade, o tabagismo interfere no valor da normalidade de corte ou não? Antigamente, isso é minha época de faculdade, né? Quem é tabagista vai ter um corte maior ou não? Então o paciente me perguntou, eu falei, olha, pergunte ao urologista. Essa matéria eu não estudo tem 25 anos. Na verdade, não. É a questão mais da idade mesmo, né? E do tamanho da próstata. Esses são os fatores que influenciam. Antigamente, o corte era nivelado, né? Antigamente, até alguns anos, né? O PSA considerado normal era até 4. Né? Hoje já estratificou por idade. Até 60 anos é 2,5. 70 anos, 4,5. Acima disso, 6,5 pode ser considerado normal, dependendo das outras situações, dos outros demais exames. E quando eu solicito o PSA, eu lá, o cardiologista, doutor, eu vou no Dr. Newton ainda, já pode pedir o exame? Eu peço só o total e livre, explica pra gente o que é essa diferenciação. Isso. Você tem alguma importância mesmo? A questão do PSA total e PSA livre foi uma equação que se desenvolveu para tentar otimizar o resultado do PSA. Né? É uma relação entre o PSA total e o PSA livre, e que quando essa relação está até 20%, você considera mais suspeito para câncer de próstata. Acima de 20%, menos suspeito. Só que, se o PSA é normal, um PSA de 2,5, né, 4, dependendo da idade, aí já não tem validade essa relação. Então, o primeiro exame, a não ser que você já tenha uma suspeita, deve ser só o PSA total mesmo. Se ele vier alterado, aí você acrescentaria uma segunda dosagem, que seria até confirmatória, junto com o PSA livre, para melhorar para estratificar melhor o resultado. Não faço check-up, em novembro passa batido, e aí vem o sintoma. Se eu tiver sintomas de doença de próstata, ou algo que eu deva, eu acho que é a próstata, quais são os sintomas aí mais comuns? Espera aí um pouquinho, Dr. Max, que essa pergunta ela é crucial. Eu imagino que o Dr. Newton vai trazer informações
preciosíssimas aí pra gente. Então eu vou pedir para segurar um pouquinho, doutor Nilton, para a gente fazer o intervalo, porque essa pergunta ela é realmente muito importante, né? E vem ao encontro daquilo que você disse no início, doutor Marcos. Nós somos reativos, a maioria dos homens, esperando né? sintoma. E saúde também é papo de homem. É esse o tema de hoje, Novembro Azul. Nós precisamos de ter consciência que não podemos mais ser reativos, né? Podemos ser preventivos, né? Tomar cuidado aí, pequenos cuidados necessários que vão nos garantir saúde e longevidade, né? Qualidade de vida. Para que eu vou esperar o problema acontecer se eu posso antecipar e cortar o mal pela raiz, vamos dizer assim, num ditado popular. Por isso a gente vai fazer um breve intervalo. Hoje o programa Medicina Solidária com o Dr. Nilton Tafuri, médico urologista, Dr. Max Wagner de Lima, médico cardiologista, e o tema Novembro Azul, saúde também é papo de homem. A gente volta já. 12 horas e 25 minutos, meio-dia e 25 desta segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021, o dia em que nós estamos comemorando aqui, que pudemos dar a notícia que há 2 dias não temos morte por Covid em Mato Grosso. E olha, o tema de hoje é muito bom, o nosso programa Medicina Solidária, nosso programa de conteúdo de toda segunda-feira, né? Segunda-feira, Medicina Solidária. Na terça, nós temos aqui o programa Agroligadas, conectando o campo e a cidade. Na quarta-feira, o programa Caminhos e Conquistas. Na quinta-feira, tem Livre Alimentar. E na sexta-feira, tem o programa Humanos Literário. No programa de hoje, Dr. Max Wagner de Lima, médico cardiologista. Dr. Nilton Tafuri, médico urologista. E o tema Novembro Azul, saúde também é papo de homem. Se é papo de homem, é o que nós estamos fazendo aqui. O Dr. Max fez uma pergunta muito séria, mas só retomando aqui, Dr. Nilton. Então, se faz parte do grupo de risco, a partir dos 45 anos, se não é parte do grupo de risco, a partir dos 50 anos, uma vez por ano, ir ao médico, fazer o toque e também o exame de PSA. Não entra nessa de que só o PSA resolve. Não é não, doutor? É isso? Certinho, Wanderlei, suas colocações, né? Então a idade é essa mesmo, 45 para os homens do grupo de risco, 50 para os demais. Sempre procurar fazer o exame mais completo possível, sendo o mínimo o toque retal e o PSA. E a partir daí, se houver alguma alteração, aí que entra os outros exames. Vou fazer o PSA e o ultrassom. Não é a mesma coisa, né? A gente tem que ponderar. O ultrassom já é um exame secundário, viria depois de alguma suspeita, né? Com relação aos sintomas, então assim, é muito importante a gente falar assim, que não é para esperar sintoma para procurar o médico, tá? Os sintomas do câncer de próstata, na verdade, eles se manifestam na parte urinária, né? Assim como a hiperplasia benigna, que é o crescimento natural da próstata, que vem com a idade, e a grande maioria dos homens vão ter algum sintoma, alguns vão ter que operar, porque a próstata às vezes cresce demais. Então, inicialmente, você vai ter uma dificuldade para urinar, sente que está perdendo aquela força, né, do jato urinário, então a pessoa necessita ir mais vezes ao banheiro para poder esvaziar completamente a bexiga. Muitas vezes tem aquela sensação que urinou, mas não saiu tudo, né? Levanta à noite, 1, 2, 3 vezes, isso vai aumentando com o tempo para urinar, coisa que não fazia antes. Então esses são os sintomas, inicialmente. Isso vai progredindo, né? Pode chegar ao ponto de ter uma retenção urinária aguda, que é quando a urina trava de vez. Pode ter uma hematúria, que é a presença de sangue na urina, mas são sintomas já mais tardios. O câncer de próstata, ele tem a característica, porque ele cresce, na maioria dos casos, na periferia da próstata. Então ele demora mais a dar sintomas, né? A hiperplasia benigna, ela é mais central, então ela já comprime a uretra precocemente, dando sintomas precocemente. Então, às vezes, o homem vai procurar esses sintomas, né, e vai diagnosticar um câncer incidental. Na verdade, os sintomas não serão do câncer, mas da hiperplasia benigna. E pode ser diagnosticado também em homens sem sintoma algum, como a gente já falou aqui anteriormente. Agora sim, a sua pergunta aí, Dr. Max, por favor, repita ela, porque eu interrompi antes do intervalo, sim. Agora sim. Eu tinha perguntado então para o Nilton, então, já que eu deixei, não fui no meu Novembro Azul, por isso que eu falei
campanha temática e o homem coloca na agenda, aí eu vou aos meus médicos em novembro, quais são os sintomas, ele deixou claro quais são os sintomas oriundos da próstata, eu quero fazer mais uma. E para que serve a próstata? Né? Não sei se todo mundo sabe, mas qual é a função da próstata, qual a importância dela? E na verdade, sim, o que é a próstata, né? Porque realmente muita gente não sabe. A próstata, então, é uma glândula, né? Ela fica localizada abaixo da bexiga, na verdade, entre a bexiga e o reto. E por ela, por dentro da próstata, passa a porção inicial da uretra, que é o canal por onde a urina transita da bexiga para o meio externo. Então, à medida que a próstata vai crescendo, comprime a uretra e daí os sintomas. Então, ela é uma glândula e ela tem como finalidade a produção de uma parte do líquido espermático. Ou seja, então ela tem uma função na reprodução humana. Esse líquido é um líquido que vai nutrir os espermatozoides, manter o espermatozoide vivo, para que ele possa, uma vez após a ejaculação, estando no sistema genital feminino, chegar até o óvulo, né, e fazer a fecundação. Então essa é a função principal da próstata. Ela não está ali só para dar doença, para dar câncer e importunar o homem. Então, devido a essa posição dela, que o toque retal é um exame, fica fácil para o médico urologista fazer essa avaliação. E dúvida, o toque é simples, exige algum preparo, é uma consulta de rotina, às vezes para a gente tentar ir quebrando alguns mitos nossos masculinos. Perfeito, doutor Marcos. É um exame simples, não tem preparo, não exige nenhum preparo, né? O toque, a próstata ela fica mais ou menos ali a 4, 5 centímetros da borda anal, então é facilmente acessível pelo toque digital, né? Pelo dedo. O exame é rápido, né? Em torno de 5, 6 segundos você consegue sentir ali a próstata. E qual que é a finalidade? O que o médico consegue perceber nesse exame? Se a próstata está aumentada, né? Se ela muda de consistência, porque a próstata ela é macia, ela tem uma consistência assim, semelhante a uma borracha macia, né? Se ela passa a ter nódulos endurecidos, mais pétreos que a gente fala, aí isso passa a ser suspeito. E se ela cresce, se está dolorosa, são algumas coisas que o médico consegue tirar desse exame que são importantes depois no diagnóstico, não só do câncer, como também de uma prostatite, de hiperplasia benigna, outras alterações. O Dr. Newton, existe muito preconceito e muita resistência por parte do homem, porque é um toque com o dedo, né, que vai ser inserido no ânus para poder sentir a próstata lá, o profissional vai sentir. Além disso, da maioria ter esse preconceito, né, de tomar a dedada, vamos dizer assim, existe também muita especulação, não vou dizer se é mito, se não é, o senhor que vai dizer pra gente, com relação à vida sexual do homem a partir do momento da constatação de um problema de próstata, que se operar ele vai perder a vida ativa sexualmente. O que é mito aí e o que é verdade? A gente tem que separar algumas coisas, né? Primeiro, assim, que você tem que ter em mente que o homem, né, a partir de uma certa idade, e a doença de próstata é uma doença talvez até da terceira idade, o câncer de próstata, ele já tem outras alterações cardiovasculares, às vezes um diabetes, que também já estão contribuindo negativamente para a função sexual dele. Tá? O que a gente pode dizer é o seguinte, a doença da próstata em si ela não causa nenhuma alteração na parte sexual. Os tratamentos, seja aí a cirurgia, a radioterapia, podem trazer alguma complicação, mas assim, não é dessa forma que as pessoas tratam. Porque, por exemplo, operou de próstata, está acabado como um homem. Não tem nada disso. Primeiro que assim, existem várias cirurgias de próstata, né? A gente tem que considerar que a hiperplasia benigna, quando a próstata cresce e vai obstruindo, existem medicamentos que podem tentar amenizar os sintomas, até diminuir a próstata, mas alguns casos ainda vão para a cirurgia, né? Então é uma cirurgia para hiperplasia benigna. Você tem a cirurgia que você faz com laser, só pelo canal urinário, uma raspagem da próstata, mesmo a cirurgia aberta para próstata de hiperplasia, próstatas grandes, ela é menos invasiva do que a prostatectomia radical, que é essa do câncer de próstata, porque a prostatectomia radical, ela tira não só a próstata inteira, como um todo, além das vesículas seminais. Então, assim, existe um risco maior de lesar alguma estrutura, mas sempre ponderando que muitas vezes essa disfunção erétil ou uma incontinência que possa surgir no pós-operatório, que são em índices baixos, e para tudo tem tratamento, para tudo tem solução, também estão relacionadas a outras doenças, as condições pré-operatórias daquele homem especificamente. Então muito é mito.
Ou seja, né, a pessoa não se cuida, né, tem um monte de problemas de saúde, e aí quando chega um problema com a próstata, ele morre de medo de perder a vida sexual dele, de deixar de ser ativa, e continua correndo risco, doutor Max, em vários outros quesitos da saúde. Por isso que eu falei, Novembro Azul a gente chama a atenção para a saúde masculina como um todo. E a gente já falou num programa aqui de disfunção erétil e doença cardiovascular. Tratar o câncer de próstata, e em pouquíssimos casos, como diz o doutor Nilson, tem a disfunção erétil, vai ter tratamento. O que não vai dar é para você chegar na fase paliativa de um câncer de próstata por medo da sua vida sexual cometida. Você talvez tenha medo, melhor pensar que talvez você não tenha vida. Então, Primeiro você tem que ter vida para ter vida sexual. Exatamente. Então, posso fazer uma perguntinha aqui? Fica à vontade. Eu vou perguntar eu como médico e como paciente. O meu paciente vai lá no meu consultório, eu sou cardiologista. Doutor, eu vou no Dr. Newton, já coloca o PSA. Eu tenho que orientar, ou mesmo quem está em casa agora está com um pedido na mão de um PSA, algum preparo especial para colher esse exame? Ele interfere com remédio, com uma atividade física, com alguma coisa, Newton? Sim, isso sim. Ele interfere. Fantástico a sua pergunta. O PSA ele se altera, por exemplo, com o próprio toque retal, que você manipula a próstata. Então, se o paciente chega já com o PSA na primeira consulta, para nós já adiantou alguma coisa, porque eu teria que fazer o toque e daí ele aguardar uns dias para fazer o exame, ou então eu não faço o toque na primeira consulta e ele faz só o PSA e depois volta. Só que muitas vezes não volta. Ele olha, tá já normal. foge, né? já aproveita essa deixa para fugir. Então, Isso, vindo com escapei. o PSA já nos adianta. Então, se a relação sexual também é um fator que pode alterar o PSA, então a gente pede ao paciente 3 dias antes não manter relações sexuais, não ter nenhuma manipulação da região da próstata, exercícios físicos muito intensos, principalmente bicicleta, também podem alterar esse PSA. Então esse é um preparo, não é só o jejum de comida que a gente pede, tem esse preparo especial para o exame. Seria então interessante, por exemplo, independente de ser o cardiologista, eu tenho outro médico, eu, por exemplo, tenho visitas constantes a nefrologista, né? E de repente está chegando a hora de eu ir, bom, agora é Novembro Azul, preciso de dar uma checagem geral aqui na questão da próstata. Então, seria interessante que eu já chegasse no seu consultório com o exame de PSA, isso já ajudaria bastante no processo. Seria muito bom, mas assim, que poucas pessoas têm essa consciência como você, né? Então, assim, às vezes o cardiologista vai pedir, já vai orientar, mas muitas vezes aquele homem está indo ali, é o primeiro médico que ele está indo, né? Então o urologista vai ser o primeiro médico, até, né, corroborando com as palavras do Dr. Max, a gente aproveita, que às vezes pode ser uma oportunidade única, pedir outros exames, né? Ver como é que está a pressão arterial desse paciente, dosar glicose, colesterol, triglicéridos, conversar com ele, ver se ele tem algum sintoma, né? A própria disfunção erétil, que a gente já falou aqui, que pode ser um marcador de doenças cardiovasculares, alterações neurológicas. Então, se o urologista não vai se concentrar, não deve se concentrar em fazer o toque retal e pedir um PSA para aquele homem que está aparecendo ali uma primeira vez. Então, aproveitar essa oportunidade, pedir um exame mais amplo, ver outras coisas, tentar um check-up o mais abrangente possível, e, né, aproveitar essa oportunidade e também ao mesmo tempo dando essa oportunidade para o homem cuidar da sua saúde. Muito bem. Eu acho que o senhor poderia complementar, doutor Max, aquela pergunta que eu interrompi, que pelo menos eu queria esclarecer um pouco mais. A pessoa foi descuidado, como a maioria o é, né? E de repente começou a sentir os sintomas, foi isso que você falou? Isso, eu perguntei. Começou a ter sintomas. Aí o Newton falou, né, os sintomas. Xixi fraco, ou ir à noite ao banheiro mais do que o devido. Ele falou, mas não é só câncer de próstata, é isso. Ele pode ter uma doença, desde uma doença venérea até um diabetes alterado. Esse rastreio inicialmente para o homem entender que o urologista não é médico de próstata, ele é médico de gente, né? Cardiologista não é médico. Ninguém chega lá e me entrega um coração e vai, né, ficar alguém de fora. Essa análise, então, dos sinais e sintomas, se apareceu no caso do câncer, já significa que está adiantado ou não? Não, na verdade sim, porque, como eu falei, dificilmente o câncer vai aparecer sozinho. Geralmente ele vem com algum grau de hiperplasia benigna, apesar de que
né, ou próstata bem pequena, você já pode ter um nódulo suspeito. A gente pede para não esperar os sintomas exatamente por isso. Por isso estratificou-se a idade, 45 anos para os homens do grupo de risco, 50 anos, independente dos sintomas para todos os homens, né? Então, a partir do momento que tem sintoma, mas se você já detectou realmente 95%, né, isso já é um dado dos cânceres sintomáticos, se fosse só pelo câncer, desconsiderando a hiperplasia benigna, 95% desses casos já estariam numa faixa mais avançada. Então aí, porque e antes? 95% quando eu tenho câncer, aquele que vai ter sintoma, 95% já está numa fase avançada, ou seja, chance de cura é muito menor. Muito A menor. importância, né, de você fazer o exame preventivo, de você tomar cuidado, né, porque quando o sintoma chegou, o risco já é muito maior, né? A situação já vai estar ali instalada. 12h39, 12h39 é o nosso programa Medicina Solidária, nesta segunda-feira, com o Dr. Max Wagner de Lima, médico cardiologista, Dr. Newton Tafuri, médico urologista. Estamos falando sobre Novembro Azul. Saúde também é papo de homem. Vamos fazer um breve intervalo e na sequência a gente volta com mais Medicina Solidária. 12h42, meio-dia e 42, de volta com o programa Medicina Solidária desta segunda-feira. Gente, o tema de hoje, Novembro Azul, saúde também é papo de homem. Você que me ouve, você que é homem, você está preocupado com a sua saúde? Já foi ao seu médico, já procurou o urologista para fazer os exames preventivos? Pois é muito importante, né? O exame, ele vai detectar precocemente, não existe um tratamento preventivo, existe uma detecção precoce e quando você detecta precocemente o tratamento é muito mais provável de obter êxito, tá bom? Dr. Newton, e aí a gente vem num período de pandemia, né, onde no geral a gente já é relaxado e o homem, por sua vez, muito mais ainda do que a mulher. E agora, com a pandemia, como é que ficou? Se até vacinação infantil a população andou negligenciando. Para o homem, então, que é um poço de relaxo nesse aspecto, não estou generalizando, mas estou falando da maioria, né? Como é que ficaram os índices de procura aí aos consultórios, às questões preventivas? Então, isso é muito importante. Na semana passada, a SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, divulgou, bem no início do mês, dia 1º, né, dando início aí, dando o start para essa campanha do Novembro Azul, divulgou alguns dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, dados do SUS, mas que a gente pode extrapolar para a saúde da população em geral, né? Qual foi a queda, né, da parte específica para a próstata neste período de pandemia? Então, o número de consultas com urologistas caiu 35%, dosagem do PSA caiu 27%, cirurgias de próstata para câncer em torno de 20%, o número de biópsias de próstata também, que é um exame aí do diagnóstico, né, 21%. É isso que eu quis dizer lá no início, que eu acho que a gente vai ter uma conta daqui a uns anos, né, com detecção de alguns pacientes com câncer mais avançado, porque a gente pode ter perdido a janela ótima, né, de diagnóstico nesses quase 2 anos da pandemia. Então isso é um dado que a gente fica chocado, mas é real. O senhor não falou nada abaixo de 20%, tudo quase na casa dos 30%, é muito alto, não, doutor Max? Muito alto. Se a gente for pensar que 1/5 das pessoas que deveriam estar operando, ou deveriam ter sido operadas, não foram, nós estamos falando de um impacto em termos de saúde, saúde como saúde financeira, populacional, taxa da queda, a gente vai, né, falar disso algum dia mais cedo ou mais tarde, a faixa etária da população. Vivíamos até aos 85. A gente vai fazer essa conta daqui a alguns anos e com esse impacto, e aí, você que não foi 2020 pela pandemia, não fuja em 2021, lembrando que o Vanderlei iniciou falando que nós, graças a Deus, 2 dias sem mortes em Mato Grosso. Então,
Eu que não vou deixar meu Novembro Azul passar em branco. De nada adianta a gente brigar, lutar contra a pandemia, zerar as mortes da pandemia, mas continuar aumentando o número de mortos por câncer de próstata, por infarto, por problemas de pressão arterial, enfim, por todos, câncer de mama nas mulheres. Sim. Ou seja, é uma questão de prevenção, de saúde coletiva, de pensar no todo, porque a conta acaba sobrando para todos, né, doutor Nilton? Sem dúvida. E quando a gente fala essa baixa busca das pessoas, né, aos serviços de saúde, é para todas as áreas, não é só para o câncer de próstata, né? As pessoas ficaram em casa, sofrendo dor, tratando, por exemplo, da minha área também, uma cólica renal, sofrendo dias ali com dor, medo de ir num PA, que realmente estavam lotados até bem pouco tempo, com pacientes de Covid. E muitas pessoas, até o Max vai poder falar isso, morreram em casa com um problema, um infarto, sei lá, um edema agudo de pulmão, porque Sim. não procurou É assustador, assim, do ponto de vista das doenças cardiovasculares, que são as que mais matam, vão continuar matando, e nos próximos anos a epidemiologia mostra que sim. Um dado, por exemplo, bem alarmante foi no primeiro 6 meses em Nova York. 880% de aumento de mortes em casa. Meu Deus, 880%? 880%. Ô, louco, isso é assustador. Vocês vão lembrar que a Nova York viveu um pandemônio. Se a gente pegar ali junho, agosto de 20, né, as cenas assim, imagina um sistema americano em Nova York, ou seja, a gente está falando na primeiro do primeiro mundo, colapsado. As pessoas morriam em casa. Então esse impacto no longo prazo a gente vai medir. Porém, a gente pode fazer nosso dever de casa, que é o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Setembro Vermelho, que é o do coração. Lembrar que todo mês é mês que a gente está tendo a oportunidade de fazer prevenção na nossa saúde. Todo dia é dia de cuidar da saúde, né? De pensar, né? Não tem campanha esse ano, mas esse mês, mas eu vou para academia, eu vou fazer minha caminhada, eu vou cuidar da minha alimentação, né? Sim. Tudo faz parte. Doutor Max, eu iria falar com o doutor Nilton sobre a questão do tratamento? Isso, quando a gente vai falar em tratamento de câncer de próstata, é só cirurgia? Como é que é essa avaliação pré-tratamento? É remédio, é cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tem hormônio terapia? Faz uma pincelada pra gente, Nilton. Sim. Então, assim, o tratamento ele vai variar com o estágio do tumor, né? Se ele é uma fase inicial, se é uma fase intermediária, uma fase avançada. E é só com o toque você já vê qual é o estadiamento? Como é que funciona? É só antes um pouquinho, Não, assim, você pode, assim, numa situação, para você perceber no toque que já é uma doença avançada, isso já é uma situação desesperadora. Você já vai perceber uma próstata toda alterada, aderida aos planos, que perdeu aquela individualidade, você não sabe mais o que é a próstata, o que é a bexiga. Isso já é um estágio 4, né? Uma doença avançada. Então, aí você percebe. Mas vamos lá atrás, assim, na doença inicial. Você vai fez o toque, fez o PSA, suspeitou. Qual que é o próximo passo? O diagnóstico mesmo, isso aí é uma suspeita. O diagnóstico é feito pela biópsia. Né? Essa biópsia ela é feita com ultrassonografia transretal e coleta de material por agulha. Tá? Então o médico vai coletar ali 12 a 18 fragmentos, que daí vão para o laboratório, ser examinados pelo patologista, e daí ele vai poder te passar alguns dados. Né? Qual que é o grau dessa doença? Né? Existe uma classificação, que é a classificação clássica de Gleason, né? Que ela vai de 6 a 10, né? Quanto mais baixo o número, menos agressivo é o tumor. Então, esse grau de Gleason é importante. Qual o percentual de doença, né, em cada amostra de fragmento de próstata? Qual o percentual de número de fragmentos? Porque esses fragmentos eles são coletados em vários locais. Então, você tem uma próstata com positivo só no lobo direito. Isso é um dado. Positivo todos os lobos. Isso já é outro dado. Então, tudo isso você vai considerar no estadiamento clínico da doença, né? E o tratamento vai ser em cima disso. Cirurgia e radioterapia são os tratamentos preconizados para as fases iniciais. O tumor A e B, né? Grau A, grau B, até o 2. Que você vai conseguir erradicar a doença. É uma doença não metastática, né? Vai considerar como uma doença que ainda localizada, localmente a próstata. Você tem a oportunidade de retirar essa doença total, como um todo, seja pela cirurgia, seja pela radioterapia. E aí vão entrar vários fatores. A idade do paciente, outras comorbidades, o paciente
cardíaco, por exemplo, com insuficiência cardíaca grave, ele tem condições de fazer uma cirurgia radical de próstata? Não tem. Então você vai ter que procurar uma outra alternativa para ele. Então, sim, o ótimo é a cirurgia, mas ela tem um limite pela idade e por comorbidades. A partir do estágio C, você já entra para os tratamentos paliativos, que não curam mais a doença. Mas você tem a hormonioterapia, que é a inibição da produção da testosterona, que em últimas palavras seria como se fosse a gasolina, o combustível do câncer de próstata, por isso que só o homem aqui tem esse tipo de tumor. E então você vai inibir essa testosterona, seja por medicamentos, tem vários injetáveis, tem orais. E nas fases mais extremas, já o grau 4 de doença metastática, além do hormônio, você pode abrir mão de radioterapia localizada, por exemplo, numa doença óssea que está provocando uma dor na coluna, uma dor pélvica, já que os ossos são um sítio assim principal das metástases do câncer de próstata. E a quimioterapia, até uns anos atrás não tínhamos, mas com o início de novas drogas que foram descobertas, hoje você tem alguns medicamentos que fazem algum efeito paliativo em fases avançadas do câncer de próstata. E só como eu sou cardiologista, volto a frisar, tem algumas abordagens hoje menos invasivas, seja robô, até lá na cardiologia, vocês roubaram um pouquinho da gente, usar o cateterismo para embolizar com microbolinhas alguma área. Para o câncer de próstata, isso também já é uma alternativa. Falamos que a cirurgia, o ideal é acabar com o mal pela raiz, mas tem essa alternativa também, Nilton? Sim, a técnica cirúrgica evoluiu muito, né, nos últimos 20, 30 anos. Então, o mesmo que você faz numa cirurgia aberta, a mesma amplitude de dissecção, de retirada do que precisa, você consegue fazer por videolaparoscopia, né? E mais recentemente pela cirurgia robótica, que nada mais é a videolaparoscopia robô assistida, né? O médico mais o robô auxiliando naquela cirurgia. Lembrando que tem um médico, né? Sim, fala que a cirurgia do robô... Ainda não chegamos nessa fase, né? Dizem aí que com essa, né, até um assunto contemporâneo, né, com o 5G, né, vai ser possível você operar uma pessoa remotamente. Ou seja, um cirurgião em São Paulo, por exemplo, estar operando um paciente aqui em Cuiabá com outro médico presente aqui na sala. Isso aí é um futuro que a gente vai ver. Mas sempre o profissional está ali do lado, né? Vai sempre o médico, né? Você operar remotamente o equipamento, tudo bem, né? Mas mesmo que ainda remotamente tem o médico ali operando. Então, voltando a falar, essa questão da embolização, ela está sendo usada inicialmente, mas mais para casos de hiperplasia benigna, para você bloquear ali a circulação, fazendo com que a próstata atrofie. Para os casos de câncer, não. Existem trabalhos, né, de cirurgias menos invasivas ainda, ou seja, por exemplo, o câncer está só no lobo direito da próstata. Então, é possível uma enucleação parcial? Isso está sendo estudado. Pode ser que no futuro tenhamos novidades também. Muito bom. Dr. Nilton Tafuri, médico urologista. Para a gente fechar, o nosso tempo já está chegando ao final. O homem, seja grupo de risco a partir dos 45 anos ou não grupo de risco a partir dos 50 anos, se ele mantiver a regularidade de uma vez ao ano, ir ao urologista, fazer o exame do toque, fazer o PSA e checar ali, ele pode até vir a ter o câncer, mas ele não vai morrer do câncer? Exatamente. Assim, a gente tem que deixar claro que esse tema do exame preventivo da próstata é um tema até errado, na verdade. Porque o câncer de próstata ele não tem prevenção, né? Ele não pode ser evitado. Ele pode ser diagnosticado precocemente e favorecer ao tratamento. Uma característica muito importante do câncer de próstata, na grande maioria dos casos, ele é um tumor de evolução lenta. Ele não é tão agressivo. Então, é muito difícil que um homem que faça seus exames regulamentares todo ano seja surpreendido com uma doença já avançada. Muito difícil. Então, se a pessoa faz regularmente, anual, independente dos sintomas do seu sintoma, os seus exames, ele tem chances assim, muito grandes de, se caso houver a doença, ser diagnosticado em fases bem adiantadas, bem precoces, o que vai favorecer muito o tratamento e a cura. Ou seja, se você fizer tudo certinho, agora no mês de novembro, e ainda que o câncer venha a surgir, que venha a surgir o tumor, até novembro do ano que vem, ele não vai estar em estágio avançado, ele vai ser possível de ser tratado e você seguir a vida normalmente, né?
Então, por isso é que existem essas campanhas e a gente está aqui falando de Novembro Azul, porque saúde também é papo de homem. Dr. Max Wagner, estamos caminhando para o encerramento. Alguma pergunta final que o senhor gostaria de fazer? Mais que uma pergunta, assim, já é uma sugestão ao Newton. No papo Novembro Azul, deve ser Novembro Azul embaixo, malhem, controlem o açúcar, né? Porque a prevenção do câncer de próstata, já que a gente falou que não é uma doença que tenha prevenção, ou seja, nenhuma coisa, eu posso me cuidar para não ter, mas a influência dos hábitos também aumenta o risco do câncer de próstata, né? Sem dúvida, né? A gente falou no início, né? Um dos grupos de risco mais sujeitos a câncer de próstata é o paciente obeso, né? Então, assim, atividade física regular, alimentação saudável, não fumar, de preferência não beber, mas se beber bebida alcoólica, que seja uma coisa assim mais saudável, tudo isso ajuda. Uma melhoria da saúde como um todo e também no câncer de próstata, né? Isso é fundamental. E outra coisa, só aproveitando a palavra do Vanderlei, acho que a saúde tem que ser preocupada o ano todo, né? A gente não daríamos conta de atender todos os casos, todos os homens só em novembro. Então, assim, A cara de cansado novembro Newton. é só a campanha, é só uma alerta, né? Mas, assim, isso tem que ser feito o ano todo. Todo mundo tem que procurar. Cada um vai escolher o seu mês. Tem pessoas que gostam de ir em janeiro, outros gostam de ir em dezembro. Mês do antes das aniversário. férias. Isso aí, né? Escolhe o mês do dia, o mês do aniversário. aniversário e Escolhe vai lá. mês e toca em frente. Acho que o projeto tem que ser esse. Aliás, não é só no urologista, né? Vai, escolha o mês do seu aniversário, né? E vai no cardiologista, vai no urologista, vai em todos os médicos que você... Eu, por exemplo, eu tenho que fazer um acompanhamento do meu problema renal, né? Então, eu tenho a nefrologista que eu vou regularmente. Então, é você que vai fazer o seu mês aí, não necessariamente o Novembro Azul. Claro, a gente está aqui lembrando que isso é papo de homem, a gente precisa se cuidar. Doutor Max Wagner, obrigado mais uma vez. Lembra onde é que você atende, por favor, senão eu esqueço de falar aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, estar com o Newton dividindo a bancada. Eu atendo no Hospital Amecore, na Clínica Vida, e agradecer de novo você pelo convite, aos ouvintes, a gente estava falando no começo lá de feedback, aos multiplataformas, os ouvintes multiplataforma da Metrópole FM, e até o mês que vem. Até o mês que vem. Dr. Newton Tafuri, brigadíssimo mais uma vez. Só lembra onde é que você atende, por favor. Agradeço mais uma vez, obrigado. A gente tem atendimento aqui em Cuiabá, no Hospital Fêmea, e também na Clínica Vida, em Várzea Grande. Em Várzea Grande. Muito bem, estamos encerrando aqui o Medicina Solidária desta segunda-feira. Lembrando que a gente volta na próxima segunda-feira com outros 2 consultores. Vocês ainda voltam em novembro para depois a gente ter o recesso? Novembro não, acho que só dezembro, Não, né? dezembro. O Nossa, último é dezembro. programa é dezembro. dezembro, né? É. Aí a gente vai ter aí um recesso. Eu ia falar assim, eu falo, meu Deus, minha agenda... Oi, tem o feriado segunda-feira. Segunda feriado. Ah, segunda-feira vai ser reprisado o programa anterior? Muito bem. Segunda-feira é feriado, né? Muita gente vai dar uma folgada, vai dar uma descansada, inclusive nós, né? Então, segunda-feira, o Medicina Solidária vai ser a reedição de um programa anterior. Estou indo embora. A gente volta amanhã, eu volto amanhã. Medicina Solidária na próxima segunda, num reprise. Depois a gente continua até dezembro, quando teremos um pequeno recesso, tá bom? Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, logo após o Jornal Mato Grosso no Ar, com o programa Bom Dia Metrópole. A todos vocês, uma excelente semana. Boa tarde.